E aí, nono ano, beleza? Olha a gente aqui em mais uma aula de história, hein? Aula de hoje, mais tranquila, não quer dizer menos importante. Crise do capitalismo, ou a crise de 1929. Livro 3, páginas de 192 a 197, capítulo 6, módulos 19 e 20. Tarefa, depois que vocês me mandarem aquela que eu pedi, já vi que alguns me mandaram, página 198 a 200. Beleza? Bora? Então a Grande Depressão começa com o fim da Primeira Guerra Mundial. Fim da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos se torna potência, porque a Europa, principalmente a Inglaterra, que era potência no mundo, estão arrasados. Tanto a Europa quanto a França e outros países estão arrasados por causa da guerra. Tão arrasados que pegam até mesmo empréstimos com os Estados Unidos, né, para se recuperar. Então, os Estados Unidos começa a crescer tanto pela ajuda do empréstimo quanto pela superprodução, já que as indústrias também foram arrasadas na Europa. De quem que a Europa vai comprar produtos? Dos Estados Unidos. Então, Estados Unidos está em vamos falar, uma ascensão muito grande. É a potência mundial no início do século XX. O Fordismo, do Henry Ford, que vai inserir a linha de produção, ou seja, o funcionário fica parado no lugar enquanto o produto, ou no caso o carro, vem até ele. E o Taylorismo, que vai colocar além do cronômetro, ou seja, você tem o tempo para fazer aquele serviço, ele vai colocar a divisão do trabalho, ou seja, você faz somente aquela parte e você se especializa nela. Vão fazer o quê? Vão fazer que a produção vai ser estratosférica, ou seja, o aumento da produção é cada vez maior, tanto por causa da linha de produção, quanto por causa da divisão do trabalho e do cronômetro inserido na indústria. Não quer dizer que os salários também vão crescer, tá? Os salários vão continuar, óbvio, né? Os salários vão continuar baixos, enquanto a produção cada vez maior. Nesse período vai surgir o American Way of Life, tomara que meu inglês esteja bem, né? Que é o consumismo para manter a prosperidade do país, né? Os Estados Unidos ele vai ter uma propaganda muito grande do American Way of Life, que seria a prosperidade, né? A prosperidade do americano, né? Tanto que na página do livro 192 e 193 vocês vão ter um cartaz dessa American Way of Life, né? Que é uma família dentro de um carro, ou que era, né? O início do século XX, surgimento do automóvel, né, que é algo mais inovador do que isso. Segunda Revolução Industrial, né, acesso de novas tecnologias, motor a combustão, gasolina. Então, esse American Way of Life vai trazer o quê? Essa vida, né, eletrodoméstico, essas famílias vão ter eletrodomésticos, essa mulher tem mais tempo para se divertir agora. Então, o cartaz está trazendo uma família feliz dentro do seu carro. E essa já é um cartaz de crítica porque é uma fila para comprar pão, né? Durante a Grande Depressão as pessoas não tinham o que comer. Então, é a fila para comida em frente ao cartaz do American Way of Life, né? Da prosperidade. Por que tudo isso? Por quê? Porque os Estados Unidos ele vai produzir como se não houvesse fim, né? Cada vez buscando uma maior produtividade, cada vez produzindo mais e mais rápido. Porque com o surgimento da tecnologia, a ampliação da tecnologia, vai se produzir cada vez mais em menos tempo. E isso vai se desenvolvendo. Então os Estados Unidos começam a produzir cada vez mais. Só que tem um porém. A Europa começa a se recuperar. A Europa se recuperando, sua indústria também vai se recuperar. Consequentemente, importando menos dos Estados Unidos. Cada vez vai comprar menos dos Estados Unidos. Outro problema. A classe média, cada vez ganhando mais dinheiro, começa, em vez de consumir, começa a investir na bolsa de valores. Eles vão vendo que é muito mais rentável você investir na bolsa de valores, muito mais vantajoso do que gastar o seu dinheiro. Então, ou seja, olha como o consumo já vai diminuindo. A Europa não compra mais tanto e o próprio mercado interno norte-americano também não vai comprar tanto, vai começar a investir na bolsa de valores. Sem contar uma renda extremamente desigual. Nos Estados Unidos desse período, 10% da população controlava 90% da riqueza nacional, tá? 10% da população igual a 90% da riqueza.
Quem que vai sentir primeiro essa crise? O trabalhador. O trabalhador vai sentir primeiro. Por quê? Se a produção diminui, o dono da empresa, se a compra diminui, o dono da empresa tem que diminuir a produção. Diminuindo a produção, ele não precisa do empregado. O empregado vai acontecer o quê? Vai se tornar um desempregado. Se ele está desempregado, ele não tem dinheiro para comprar. Se ele não compra, ele vai passar fome. Consequentemente, se ele não compra, menos consumo. E isso vai fazer o quê? Cada vez menos consumo, cada vez mais produção. Porque a produção nos Estados Unidos não para. Uma coisa que vocês têm que pôr em mente é que a crise de 29 é uma crise de superprodução, ou seja, é uma crise que vai ter produto, mas não tem quem compra, tá? Porque os Estados Unidos ele não vai parar de produzir, tá bom? O campo, por exemplo, é igual a maior mecanização, maior mecanização, consequentemente mais produção. Só que a produção do campo vai ser tão grande que não vai ter quem consuma tudo isso. E vai fazer o quê? Que os fazendeiros não tenham dinheiro, vendendo a preço de banana a sua produção. E eles não vão ter dinheiro para pagar os bancos. Consequentemente, vão ser expulsos da sua terra, porque o banco vai tomar a terra. Ou seja, mais desempregado. Os presidentes dos Estados Unidos desse período, eles não vão se mover. Por causa do quê? Por causa da teoria econômica do período, o chamado liberalismo econômico. O liberalismo econômico tem o lema deixar e fazer, deixar e passar. Ou seja, sem intervenção do Estado, o liberalismo econômico acredita que o próprio mercado se regula. Ou seja, se tem muito produto, vai ter a oferta e, consequentemente, ele vai se regular. Se tem muita oferta, consequentemente, vai precisar de mais produto. Então, o mercado se regula. Eles acreditavam que isso funcionaria, mas a gente está vendo que não, né? Pois os Estados Unidos quebrou. Outra coisa, quanto mais especulação financeira, o pessoal continuava a investir na bolsa. Só que chegou um momento que todo mundo sabia que isso ia dar um problema. De um dia para o outro, ninguém mais comprou. Todo mundo queria vender ações na bolsa de valores. O que aconteceu? A bolsa de Nova York quebrou. Consequentemente, o mundo já capitalista, os Estados Unidos, quando a bolsa quebra, ele vai tirar investimento externo. Todo o dinheiro que ele mandava para os países da Europa, ele vai parar de mandar. Tudo o compras que ele fazia no exterior, ele vai parar de comprar. Então, por exemplo, vamos pegar em dois casos. A Alemanha, que saiu arrasada da Primeira Guerra Mundial, o dinheiro que ela recebia dos Estados Unidos, ela não vai receber mais. Consequentemente, o seu governo vai quebrar também, pois não tem dinheiro para fazer a economia girar. Não tendo dinheiro, mais desempregado. Existem alguns textos que dizem que o desemprego durante a depressão, que a fome que a população passou, foi pior do que durante a Primeira Guerra Mundial. Consequentemente, vai fazer surgir novos sentimentos, principalmente de nacionalismo, pautados na ideia de um rapaz do bigode, Adolf Hitler. No caso do Brasil, que era o maior produtor, um dos maiores, vamos dizer, produtores de café do mundo, e os Estados Unidos um dos maiores compradores, também vai se enrolar. E, por causa dessa recessão, da crise de 29, no Brasil vai acabar a chamada República Oligárquica, que era São Paulo e Minas se revezando no poder, né? República do Café. Getúlio Vargas vai dar um golpe de Estado e vai tomar o poder, com o pretexto de salvar a economia, vai queimar milhares de sacas de café para tentar fazer o preço do produto aumentar. Em 1932, vai ser eleito o presidente Roosevelt. Muita gente vai torcer o nariz, porque ele vai ser contra as ideias do liberalismo. Ele vai falar, os Estados Unidos, o Estado tem que intervir na economia. O governo tem que meter a mão, senão não vai acabar nunca essa crise. O liberalismo já se mostrou ineficiente, a economia não vai se recuperar sozinha. Então ele cria o New Deal, que é o plano de recuperação, né, econômico. Ele vai começar a criar empregos, né, na indústria de base, vai criar grandes obras do governo para poder empregar as pessoas, vai começar a dar auxílio, né, fazer empréstimo, vai comprar produções agrícolas para que esses fazendeiros tenham dinheiro para poder comprar e replantar e fazer a economia do campo também girar. Consequentemente, deu resultado. Devagar,
houve uma recuperação na economia dos Estados Unidos. E esse período ficou conhecido como Welfare State, ou Estado de Bem-Estar Social. Por quê? O Roosevelt fez com que a economia se recuperasse e ajudou a população a sair daquele estado de miséria, né? Por causa dessa crise econômica, vai surgir na Europa os chamados regimes totalitários. Fascismo na Itália, com Mussolini, e nazismo na Alemanha, com Adolf Hitler. Regimes que pregavam o nacionalismo extremo, tá? Vão defender extremamente as suas nações. Um país que não foi duramente afetado pela crise de 29, vamos ver se vocês sabem. Sabem sim. Quem? No caso, já União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a antiga Rússia, porque era socialista, não dependia dos países capitalistas, tá? E lá também vai se fortalecer um regime totalitário depois da década do início, no meio do início, após a metade da década de 20, com a morte de Lenin e o governo de Stalin. Vai se tornar um regime totalitário de esquerda, tá? Diferente dos totalitários da Alemanha e da Itália, que são de extrema direita. Beleza, pessoal? Então não se esqueça da leitura de todo o conteúdo e dos exercícios de aplicação e também os propostos. Falou? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.